Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudo da doutrina consoladora. Demos graças a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, contando com a espiritualidade amiga da casa, que possa trazer a intuição para quem for usar a palavra e nos traga as suas informações para o nosso conhecimento, discernimento e aplicação. O assunto de hoje é reforma íntima. Nossa irmã Teresa, trabalhadora da casa, é quem vai nos trazer essa informação que eu diria tão fundamental para que sejamos cristãos. Se nós não nos reformarmos, jamais seremos cristãos a exemplo de Jesus, seguir Jesus. Então, o primeiro passo é conhecer-se a si mesmo, reformar o que existe de velho, de arcaico, de equivocado, e procurar seguir o caminho do bem, sempre pensando no próximo, afastando o egoísmo que toma conta de todos nós. Então, para iniciar os trabalhos da noite, nosso irmão Adolfo fará a prece inicial. Boa noite a todos. Vamos nos concentrar, elevar nosso pensamento a Deus e fazer com que tenhamos condições de receber todas as emanações que vão chegar. Deus, nosso Pai eterno, causa primária de todas as coisas. Jesus, nosso irmão maior, luz de todos os caminhos. Maria, nosso símbolo de amor incondicional. Louvamos a possibilidade de ter as emanações, os conselhos, as mensagens que vêm de vós através de seus mensageiros nessa casa de oração e de trabalho. Pedimos que essa seja mais uma noite, mais um momento em que vamos absorver os ensinamentos, as mensagens, os dizeres que nos dão alento em nossa missão, no nosso dia a dia, no enfrentamento das nossas dificuldades. Fazei, Senhor, com que possamos nos livrar dos nossos preconceitos, das nossas dificuldades e deixar a mente completamente aberta e o coração também aberto para receber, através da irmã que vai proferir as mensagens de hoje, absorver esses ensinamentos e procurar que eles façam cada vez mais eco, mais sentido dentro de nós e que possamos carregá-los todo o tempo em que nós estivermos vivendo, caminhando e divulgando. Que essa seja mais uma noite de grande aprendizado. Assim seja. E assim, após essa prece, em nome de Deus e em nome de Jesus, pedimos permissão para iniciar os trabalhos, dando a palavra à nossa irmã Teresa. Muita paz. Boa noite a todos. Está todo mundo ouvindo lá atrás? Bom, hoje a nossa palestra é sobre a tal reforma íntima que tanto se fala, né? Esse nome é usado no Espiritismo, mas nas outras, vamos dizer, nas outras crenças, muito se fala em outros nomes, então autoconhecimento, mudança interior, mas é uma interseção entre as várias espiritualista, budista, é a questão do autoconhecimento, que aqui a gente chama de reforma íntima, que aí a gente vai ver para chegar lá, senão eu vou falar tudo de uma vez só. Então, eu espero ser clara. Não dá, infelizmente, para a gente receber perguntas, porque o tempo já é bem restritozinho. Mas, como o Luiz falou, na próxima sexta-feira, vai ser, a partir das 19h30, tem as perguntas e aqui se dá as respostas, dentro da medida do possível. Então, quem tiver interesse já pode preparar já e pode já
no final, já colocar em cima da mesa, porque a gente guarda para sexta-feira, tá bom? Então, vão anotando aí caso surjam dúvidas. Então, a reforma íntima é o nosso assunto de hoje. Está apertando no lugar errado, viu, Rogério? Apertei no lugar errado. Reforma íntima. Se você for num significado de dicionário, ato ou efeito de reformar, nova reforma, mudança para melhor, melhoramento, nova organização, restauração, reparação, conserto, emenda, revisão. Numa linguagem de analogia, se você fala em reforma, a gente lembra sempre de reforma. Quem é que já não fez uma reforma na sua casa, né? Então, o que é que significa uma reforma? É uma quebra de coisas que não servem mais ou que a gente quer melhorar. A gente quebra, pega aquele entulho e joga fora e coloca coisas novas, porque vão ter mais funcionalidade, a gente vai se sentir melhor. Então, a reforma é para isso. E aí, qual é a diferença entre reforma espiritual? Houve um probleminha aí nesse slide, mas tudo bem. A reforma exterior, tá? É uma reforma que a gente faz, pinta cabelo, ajeita o nariz. É uma reforma que a gente faz por fora no nosso corpo físico. Isso daí não é válido? É válido. Porque se você não se sente bem com alguma coisa que está no teu corpo, você deve, dentro da medida do possível, não arriscando sua vida, você deve melhorar. Por que não? Nós somos corpo e espírito. Nós devemos nos sentir bem com nós mesmos, tá? Só que a nossa reforma que a gente está se referindo é a reforma íntima, espiritual. Eu tenho a impressão que esse bicho vai falhar. E a reforma íntima, espiritual, a reforma moral. É essa que a gente vai se ater, tá bom? O que é a reforma íntima? Para que fazer? Quando fazer? Como fazer? São muitas interrogações. A gente vai fazer aqui de uma maneira didática para tentar ser entendido. Então, o que é reforma íntima? A reforma íntima é, como eu falei na analogia inicial, é uma mudança que a gente faz, a mudança principalmente moral, mudança de pensamento. A gente muitos padrões. Lembra da gente ter que quebrar e jogar fora? A gente não consegue quebrar tudo e jogar tudo fora de uma vez só, mas a gente vai paulatinamente quebrando padrões e colocando novos padrões que melhor sejam para o nosso melhoramento. Então, a gente faz essa reforma com pensamentos mais elevados, como Adolfo até falou aqui na prece, elevando o pensamento. Tem pessoas, é porque eu não posso dizer tudo uma vez. Então, tem pessoas que têm pensamentos muito negativos. Tudo é ruim, tudo vai ficar pior. Ah, tá pensando, isso daí tá ruim, vai ficar pior ainda. Então, vai ficar mesmo, né? Se eu digo que uma coisa vai ficar pior, ela vai ficar pior, com certeza. Porque eu estou verbalizando e estou concretizando na minha mente que vai ficar pior. E realmente vai. Então, a gente vai fazendo essas mudanças. Na realidade, para a gente fazer essas mudanças, a gente tem um exemplo, um guia, que é Jesus. Como que a gente vai aprender qual o melhor? Com os ensinamentos de Jesus. Então, a gente precisa se evangelizar. Como é que eu vou saber o que é bom e o que é ruim? Qual o padrão? Então, a gente tem o guia, Jesus. E aí, o nosso relacionamento com Deus, com certeza, vai ficar bem melhor, porque a gente vai entender para que a gente veio,
como que a gente deve se comportar, como que eu devo olhar para os meus irmãos. É aquela história, né? A gente está dentro de um ambiente que a gente muitas vezes nem conhece. E na hora que a gente muda padrões, muda comportamentos, nós vamos ampliando o nosso entendimento do que, para que a gente veio, a nossa missão. E aí a gente tanto melhora para nós mesmos como para o ambiente onde a gente está. Então é a tal transformação. A gente vai sair daquele casulo e vai se transformar numa pessoa, num espírito bem mais colorido, bem mais leve, capaz até de voar, porque muitas vezes nós somos muito pesados com o nosso padrão de pensamento, padrão do entendimento que a gente tem das coisas. No momento em que a gente quebra esses padrões, nós vamos ser pessoas bem mais leves, bem mais úteis para a sociedade, pessoas que levam luz, em vez de levar trevas, pessoas que levam sempre a esperança, em vez de levar o medo, porque o medo é uma forma de aprisionar as pessoas. Se você está com medo, você está presa e qualquer um que chegue vem e te domina, porque você está com medo. Então, qualquer pessoa que chega junto de você e diz, eu vou dar segurança a você, você acredita. A gente precisa acreditar primeiramente em nós mesmos, porque Jesus disse, vós sois deuses. Ele falou para a gente isso, ele quer dizer o quê? Que a gente tem poder. A gente tem poder de transformação. E aí, a partir do momento que a gente encarna e começa a crescer a partir do primeiro dia, a gente tem a tendência, mesmo que a gente não queira, de ir se melhorando e ir aprendendo. Apesar de ter pessoas que têm aquela velha síndrome da Gabriela, né? Que é, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Ninguém vai passar a vida inteira do mesmo jeito. Em algum momento, ou por bem ou por mal, a gente vai se modificar. Aí, como é que é por mal, Tereza? Está fazendo medo ou não? Porque tudo que Deus nos dá são oportunidades. Uma vez eu levei uma queda, eu estava num momento de muita intolerância. E eu levei uma queda. Caí dentro da cisterna lá de casa. E aí eu tive que passar uns dias em casa. E esses dias foram, apesar de eu não gostar de ficar parada, mas foi uns dias de muita reflexão. E por esses dias eu tive um colega também que teve um problema na coluna e ele disse, Tereza, eu passei 2 meses refletindo que tanta coisa que eu vi que estava errado, que precisava modificar, que tanta coisa que a gente se apega e que a gente vê que não vale nada. Então é isso. Se a gente não aprende por bem, vai por mal, mas não é um mal que Deus faz, um mal para lhe castigar. Não, é para dar a oportunidade de você entender para que aquilo, o que é que aquilo vai te ser útil. Ele lhe dá essa oportunidade. Por isso que tem pessoas que têm uma doença, aí fica boa, volta a doença. Por quê? Porque não aproveitou aquilo para pensar o que é que eu posso, qual o proveito que eu preciso tirar disso para o meu crescimento, para o meu melhoramento. Para que fazer? A gente faz essa reforma íntima para que a gente
se sinta feliz. Porque ninguém veio para cá para brincar, mas também ninguém veio para cá para ser infeliz. A gente veio para cá para ser feliz. Assim, no meu entendimento, diante de tanta beleza da natureza, não é dos prédios, porque prédio é cimento e tijolo, mas diante da natureza do mar, das flores, dos pássaros, dos animais, das pessoas tão generosas muitas vezes, pessoa que às vezes não tem nem o que comer, e pega o seu e dá para o outro. Diante de tanta beleza, eu não acredito que a gente veio para cá para ser infeliz. Não, a gente veio para ser feliz. Agora, cada um na sua missão. Então, ele diz aí, ó. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Mateus 25:15. O que é que a gente está fazendo com os nossos talentos? Será que a gente está usando direitinho? Será que a gente está tirando proveito? Será que a gente está multiplicando esses talentos? O que é que a gente está fazendo com os nossos talentos? Então, na hora que você faz a reforma, é para você ter prazer em viver, para você ser feliz. Como eu disse, a gente veio para cá para ser feliz, dentro da proporção do que a gente pode ser feliz. A gente não é espírito de luz para ser feliz, feito espírito de luz, né? Não, mas a gente já está numa boa caminhada. A gente já tem muita chance de ser feliz, dentro da proporção. Quando fazer? Quando a gente sente necessidade. Então, às vezes, a gente nem sabe o que é para fazer, mas há uma necessidade, por motivos diversos, por uma doença, ou porque a gente não está sendo bem aceito, ou porque todo canto que a gente chega, as pessoas não se sentem bem junto da gente. E a gente começa a pensar, ou então a gente mesmo não se aguenta. Tem gente que diz assim, ó, rapaz, eu fico tão aperreado, que eu vou, às vezes eu era assim, eu estou tão nervosa, eu vou dormir, que eu mesma não estou me aguentando. Hoje eu estou bem melhorzinha, viu? Então, depois de tanto estudo, e aí a gente, às vezes, nós mesmos não nos aguentamos, porque os pensamentos são muito ruins, os pensamentos derrubam a gente. Então, tem uma hora que tu. E aí, o que é que eu faço? A necessidade da mudança, né? Como fazer? Aí é que tá. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa para a gente se reformar é se conhecer. Então, se eu digo para você que vou fazer uma reforma na sua casa e você não me deixa entrar na sua casa e nem me deixa ver a planta baixa da sua casa, eu não vou conseguir fazer uma reforma. A mesma coisa. Se eu não me conheço, como eu vou me reformar? Se eu acho que eu sou perfeita, qual o conselho? Somos físico e espírito. Existem os psicólogos e os psiquiatras. Já frequentei os dois. Então, você procura uma ajuda profissional se você não consegue sair disso sozinha. Muitas vezes são as pessoas que estão do nosso lado. Olha, você é assim, por que que você não muda? Aquelas pessoas vêm com carinho e diz para você. E aí, dá uma parada para pensar e diz assim: será que eu sou isso mesmo? Né? E aí você para pensar. Então, eu vou tentar melhorar. E você vai fazer um programa, né, para melhorar. Se a gente não acha que é perfeito, né, nenhum anjo de candura, é porque a gente tem que melhorar. E com certeza, anjinho, nós não somos. Nós somos pessoas que estamos em via de progresso. Para a gente chegar a ser anjinho, espírito puro, a gente vai ter ainda uma longa jornada. A partir do momento que eu descubro que eu não sou nenhum anjinho, então eu vou partir para
o meu plano de ação. Mas aí tem pessoas que dizem, mas eu não faço mal. Você não faz mal, mas e o bem? Você está fazendo algum bem às pessoas? No seu trabalho, você faz o bem? Você faz o seu serviço sem reclamar? Você faz o seu serviço pensando no outro? Mesmo que ganhe pouco. Porque um dia desse, uma colega que não faz nada estava reclamando que o salário era pouco. Eu digo, ô, nega, tu não faz nada, ganhando é muito. Ela ficou chocada. Mas eu tive que dizer, tu está ganhando muito para não fazer nada. Porque não importa qual seja o trabalho, importa é o significado do trabalho. Se eu estou lavando o banheiro, eu tenho que pensar, eu tenho que lavar direito, para que as pessoas não se contaminem, para que fique tudo perfeito estado. Se eu estou ensinando para pessoas, principalmente quem ensina para crianças. A criança é o início. Para mim, uma criança talvez não vai me dar apoio, porque eu já tenho uma certa idade. Mas, por exemplo, para os jovens, uma criança é importante, porque futuramente vai ser aquele que vai ser o médico, vai ser o professor, vai ser o engenheiro, vai ser aquele que vai cuidar de tudo. Então, se você está trabalhando com isso, é prestar atenção o que é que eu estou fazendo, como que eu estou fazendo, o que é que eu estou passando para esse povo. Então, o trabalho, o médico, mesma coisa. Tem médicos que são semideuses. Ele olha já para o paciente detonando. Ele não está nem aí. A questão nossa é essa. Como que a gente está usando os nossos talentos? Então, aí a questão do o que é que eu estou passando para o outro em forma de pensamento. Porque muitas vezes eu vou dar um abraço, eu não, viu? Mas muita gente faz assim, ah, querida, meu amor, e está ali pensando, isso é uma preguiçosa, isso é aquilo, aquilo outro. Então, o que é que eu estou passando em forma de pensamento? O que é que eu estou passando em forma de sentimento para as pessoas? Porque as pessoas, quando chegam junto da gente, ou elas se sentem bem ou elas se sentem mal. Por esses dias eu pensei o que é que eu estava passando para as pessoas. Fizeram uma comigo que eu fiquei bem chateada, mas aí depois eu parei, me sentei, olhei no espelho com muita dificuldade e disse: o que é que tu estás fazendo para meter tanto ódio nessa pessoa? E aí, como eu me conheço, eu disse: realmente, tu estás sendo treva. E aí vamos mudar o comportamento, porque muitas vezes, até sem querer, a gente, por ser sincero demais, você não é bom. Porque aquela pessoa não está preparada para escutar certas coisas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras. O que é que o que é que está saindo da nossa boca? Muitas vezes pode ser uma facada diretamente no peito do outro. E o que é que a gente está dando para o outro, até mesmo em termos de alimento espiritual e alimento físico? O que é que a gente está passando para o outro? Quais as palavras? Palavra de esperança? Palavra de conforto? Ou palavra de detonação? Já vive todo mundo com tanto medo? É como eu disse, quando não tem uma coisa boa para falar, é melhor ficar calada. Fica calado que está sendo mais importante. E aí é essas coisas. É o relacionamento com o outro, é a nossa reforma moral. O que é que eu estou fazendo com o outro? Como que eu estou me relacionando com o meu irmão, seja ele qual for, seja ele qual crença, seja ele qual raça, seja ele com os pensamentos dele, mesmo que eu não concorde. A questão do físico. Tem pessoas que são muito apegadas à matéria, ao físico. Então, é importante cuidar do físico, sim, é importante, mas não com o apego que muitos têm.
porque isso vai te empatar. É como eu disse, nós somos físico e espírito. Eu não posso, eu não devo, poder eu posso tudo, mas eu não devo me preocupar só, cuidar só de um. Eu tenho que ter um equilíbrio físico e espiritual. A questão da tolerância, eu já falei essas coisas. A questão de saber ouvir. Eu estou sabendo ouvir o outro. Isso faz parte da nossa reforma. Tem pessoas que só elas detêm o conhecimento, só elas detêm a sabedoria, e o resto é tudo burro. Eu não vou nem perder meu tempo de explicar, porque você não vai entender mesmo. Não é isso que as pessoas dizem, não é? Mas, oi, a gente não está aqui que é para passar o que a gente sabe, e de repente eu falo uma coisa e a pessoa discorda. Ótimo. Me diz aí por que você discordou, de repente eu estou errada. E é um aprendizado. E tudo é aprendizado. A questão da imposição, como eu estava dizendo, do que você sabe, você impõe ao outro. Quanto e como que existe isso? Nos relacionamentos de pai, filho, marido, mulher, irmão, com irmão, um anula o outro. O outro fica sempre anulado, é zero à esquerda, sem vírgula. Então, um fica sempre anulado, porque o outro impõe a sua vontade e tem que ser por ali. E não é assim. Isso é uma questão de reforma moral. A questão de apontar o dedo. Tem aquele ditado que diz: quando eu aponto um, quatro se voltam para mim, né? Existe um princípio, eu não sei se é bem princípio, que em psicologia, aí os médicos aqui puderem me ajudar, que diz o seguinte, que quando eu chego para uma pessoa e digo assim, porque você é egoísta, você é isso, você é aquilo, é porque eu estou projetando as minhas imperfeições no outro. Eu não consigo enxergar em mim, aí eu enxergo no outro. Teve uma época com uma colega gritando para mim, disse, você fala muito alto. Só que ela estava gritando. Tudo bem que eu falo alto, mas ela estava gritando. Então, não enxerga nela, mas enxerga no outro. Então, a minha imperfeição no outro é mais fácil de eu enxergar, só que a questão é eu ter a coragem de ver que aquilo ali é uma imperfeição minha e o que é que eu vou fazer para melhorar. E isso tem que ter coragem, isso tem que ter vontade. Então, faz-se necessária a reforma íntima. E todos, de uma só vez, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa vê-lo, rogo-te que haja excusado. Isso daí é Lucas 14, 18. Sempre o desculpismo para a gente, existem números. Lá no livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, de Francisco Cândido, pelo Espírito Emmanuel, ele cita uma série de desculpas que a gente dá. Porque eu não tenho tempo. Porque meus filhos são pequenos. Porque meus negócios não estão indo bem. E a gente fica como se a gente fosse passar a vida inteira nessa vida. Só que a única certeza que a gente tem na vida é o quê? É que um belo dia nós vamos perder esse corpinho maravilhoso, vamos deixar ele aqui e a gente vai partir. E o que é que a gente está fazendo por esse espírito que vai, e esse corpo vai ficar? E o espírito? Para onde vai? A gente pensa que a nossa vida aqui. Hoje eu escutei um dizendo que quer viver 100 anos. Tudo bem, pode viver 1000, mas vai ter uma hora que vai ter que partir. E como é que vai estar? Cadê a minha bagagem? Porque caminhão de mudança eu nunca vi em nenhum sepultamento, caminhão de mudança para o além. A gente não leva nada de material. A gente leva só as nossas obras. O que é que eu fiz? O que é que eu deixei de fazer? E aí a gente tem que pensar bem nisso.
Se a gente não faz consciente, vai ter uma hora que a gente vai ter que fazer na marra. Então, na hora que a gente sente realmente a necessidade, como eu falei no início, por uma doença, por uma perda, tanto material como uma perda de um ente, muitas vezes as perdas são exatamente para fazer a gente pensar. Eu sei que perder uma pessoa não é fácil. Não vou ser hipócrita e dizer que perdeu, morria de medo quando falava em morte, né? E eu, quando era menina, eu me escondia debaixo de uma cadeira, me escondia em qualquer canto. Depois que comecei a frequentar o centro, tal, a coisa, virei trabalhadora, fui perdendo esse temor. Mas até que dentro de um ano eu perdi 10 pessoas, entre amigos e parentes. E aí ou eu encarava como uma coisa natural, ou eu estaria hospedada em algum hospital psiquiátrico. Mas, graças à doutrina, a gente entende que é passagem. A gente sente, fica com saudade, mas é uma passagem. E todos nós vamos fazer essa passagem. E aí, como é que está a nossa bagagem? Como é que estão as nossas malas? Estão bastante cheias? As nossas obras? O nosso melhoramento? Como é que está o meu pensamento? Como é que está o meu coração? Como é que eu estou para fazer a viagem? E aí? Vamos encarar a reforma? Vamos encarar ou não? Para a gente fazer qualquer coisa, puxando para o meu lado, que eu sou administradora, a gente deve fazer um planejamento. Como que a gente vai fazer essa reforma? Eu descobri que eu preciso. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu não consigo me descobrir sozinha o que é que eu estou precisando. Vou procurar um profissional, vou procurar alguém que me ajude. Como que eu vou fazer? E aí a gente tem a questão. Obviamente, como eu falei no início, procure evangelizar-se, porque aí você vai ter o caminho, você vai ter o guia, que é Jesus. Como que eu devo proceder, como que eu devo ser, como que eu posso melhorar. E aí é a questão do estudo, a questão do trabalho, porque crença é bálsamo, esforço, trabalho é esforço, pensar é esforço. A gente precisa se esforçar. E aí a gente precisa ter disciplina. Não ficar inventando mil e uma coisas. Decida um dia na sua vida para você estudar. Pronto, naquele dia você vai estudar. Lógico que existem as flexibilizações, né? Tem dia que realmente naquele dia há uma coisa que aconteceu e você não vai deixar ninguém morrendo para poder ter que estudar. Não. Mas você procurar estudar, procurar entrar em algum grupo de estudo para que você estude o evangelho, que isso vai te dar um norte, tá? De início é isso. Outros sentimentos, não sei se dá para ver aí, que a gente tem, que são as imperfeições, os sentimentos ruins, né? A vingança, o rancor, a raiva, o ódio. Isso faz a gente ficar prisioneiro. A gente fica feito um animal preso numa jaula, um passarinho preso. Você só vê grade. Você só pensa no ódio, você só pensa na vingança. Você não pensa em outra coisa, você fica pensando: como que eu vou me vingar? Como que eu vou fazer isso? Não, porque aquela pessoa fez isso, fez aquilo em mim. E você fica nesse redemoinho de energia bloqueada e não consegue sair. Por isso que vem aí uma palavra-chave, que é o perdão. Muitas vezes o perdão não é fácil. Perdoar. Tem coisas realmente duras, graves. Não é fácil. Mas a gente já começa sem desejar o mal ao outro. Já é um bom início. A questão do perdão, quando você perdoa alguém, é como se você tirasse uma mochila super pesada das costas. Você se sente livre, leve, sem aquele peso
daquele rancor. E aí ele diz aí, o perdão não faz a outra pessoa correta, ele te faz livre, ele te faz leve, solto, feliz. Se você pede perdão a alguém e a pessoa diz, eu não quero nem saber de você, não tem problema. Para você, o problema é dela. Porque quem não perdoou, quem não aceitou, foi ela. Mas você pediu de coração. Assim como a gente pede perdão a Deus de coração. Quando realmente ele sabe que a gente está arrependido mesmo, você vai ver a transformação que sofre. Mas aí só passando por isso. Não tem, é indescritível. E só para não pensarem que eu estou falando da boca para fora, eu estava falando aqui com o Adolfo, que eu fiz essa palestra quando eu descobri o que era reforma íntima. De repente, deu um estalo na minha mente e muitas pessoas daqui me ajudaram, me emprestando o livro, me dando dica, Luiz mandando um monte de coisa para mim, e eu fiz essa palestra porque eu senti, porque eu já estava com vontade de desistir do tratamento, porque todo mundo falava que era reforma íntima e eu não entendia. E eu teve um belo dia que eu disse, eu vou embora, porque eu não estou entendendo isso não. E cheguei em casa, deu um estalo na minha cabeça, aí eu, eita. Aí eu disse, eu vou escrever uma palestra, nem que seja a única palestra que eu faça na vida. Então, isso daí foi realmente do meu sentimento, tá, gente? Então, o que eu estou falando é de coração. E isso realmente existe. Você pedir perdão e sentir, de fato, a leveza do perdão. Tudo isso que eu estou botando aí é coisa que realmente eu senti, tá bom? Então, só para não parecer que é uma coisa banal e que é lindo e que eu sou maravilhosa de jeito nenhum. Meu nome é Tereza, mas não é Madre Teresa. Eu estou num processo grande esforço para melhoramento, tá certo? A sua reforma íntima, ela deve ser saboreada, deve ser sentida. Você sentiu que realmente você melhorou. Eita, realmente eu agora estou mais leve. As pessoas não estão reclamando tanto comigo. E você sente quando você melhora, principalmente quando a pessoa é muito ranzinza, você melhora, seu filho sente, seus colegas de trabalho, sua esposa, seu esposo, seja lá, vão sentir seus amigos. E aí, lá no livro Reforma Íntima Sem Martírio, de Vanderlei, ele fala lá o seguinte: a questão não é lutar contra nós mesmos, é conquistar a parte enferma nossa. A parte enferma é aquela parte doentia, aquela parte que precisa melhorar, que precisa ser cuidada. Recuperá-la, e isso jamais conseguiremos se não aprendermos a amar esse nosso lado doentio. Então, eu não vou ficar me martirizando porque eu sou uma pessoa muito autoritária. Ah, mas eu sou assim, meu Deus, o que... Não, trabalha para você minimizar isso, porque provavelmente a gente não consegue derrubar tudo numa encarnação só, mas a gente pode minimizar. E aí ele diz: reforma íntima, proposta de crescimento gradativa, cujo objetivo maior é a felicidade. A felicidade, como eu falei, a felicidade relativa, aquela felicidade que a gente pode ter. Quem se renova alcança a maior conquista das pessoas livres e felizes, o prazer de viver. Quantas vezes você encontra pessoas que ganham pouco? Eu tenho exemplo de um colega, ele varre o pátio. E uma vez eu disse para ele, mais velho, que tanta folha para tu varrer. Ele disse, graças a Deus, Tereza. Se não tivesse folha, eu estava desempregado. Aí eu disse, meu Deus, que colocação ridícula minha, tá vendo? E é uma pessoa que de pouco estudo, mas de muita sabedoria. Então, esse tem prazer em viver. Ele entendeu a missão, o propósito. E quais são os obstáculos a transpor? Os obstáculos são os próprios interesses pessoais nossos e o nosso egocentrismo. Nós somos muito orgulhosos,
e egoístas, que são dois irmãos que estão sempre de mãos dadas. Quando a gente chega para uma pessoa e diz, fulano, faça isso não, o problema é meu. Pode sacar que já é egoísmo, orgulho. Por quê? O problema nunca é meu, o problema é nosso. Porque nós só seremos felizes de fato quando a gente entender que todos os problemas não é de A, de B ou de C, são nossos. E que a gente só vai poder ser feliz de verdade quando ninguém tiver mais dificuldades, quando tiver todo mundo se alimentando bem, morando em lugares saudáveis, onde as pessoas não estiverem deprimidas, depressivas, doentes, porque existe a doença e o doente. A doença, ela existe, até mesmo, muitas vezes, por missão. Existe o doente. Muitas vezes existe o doente sem a doença. Não tem doença, tem o doente. O cara quer ficar doente por quê? Por algum motivo. Porque, na realidade, o problema dele é psicológico. Às vezes a pessoa quer ficar doente, que é para chamar a atenção. Aí acaba ficando. Então, tenhamos doenças que Deus me livre, mas que não sejamos doentes. Vamos encarar as adversidades como oportunidades. Elas vêm para todos. Um que tem uma vida mais sacrificada, outros têm uma vida menos sacrificada, podemos dizer assim. Mas cada um com as suas necessidades, com as suas oportunidades. Retire a máscara, esvazie-se de si mesmo. A gente não pode pôr água limpa num vaso sujo. A gente tem que se esvaziar, tirar o sujo que eu estou falando, gente, não é sujeira, é das nossas imperfeições. Como que você vai receber coisas boas se você só está com coisa ruim na cabeça? Só está assistindo bronca pesada, quem é que morreu, quem é que fez, a mulher que está sendo presa, a mulher não sei o que, gente, pelo amor de Deus, o problema... Quer fazer alguma coisa? Reze por ela, reze por eles, reze por todos. Para que tá vendo a desgraça alheia? Eu passo o dia inteirinho, não assisto televisão, mas no ambiente de trabalho, o tempo todo falando de A, de B e de C. E o povo curte isso. Como que a pessoa pode curtir a miséria do outro, independente de quem seja o outro? Se você está curtindo a desgraça alheia, a desgraça se volta contra você, de uma forma ou de outra. Ora pela pessoa. Pede a Deus compreensão, iluminação. Bora ser a gente mesmo, não que eu vá chegar na cara de todo mundo e sair dizendo o que eu disse da mulher lá no banheiro foi errado. Não devia ter dito, mas na hora saiu. Não é que você seja aquela pessoa positiva de jogar na cara da pessoa, não. Existem formas carinhosas de se falar. Mas a gente precisa ser a gente mesmo, não ser piolho, tá andando pela cabeça dos outros. Ah, não, porque todo mundo está fazendo assim, eu vou fazer assim. Não, todo mundo está fazendo assim, mas eu não sou assim. Eu não quero ser assim. Eu vou ser da maneira que eu acho que tem que ser. Se eu estou sendo evangelizada, eu vou ser imitar bem de longe o que o Cristo nos ensinou. Como é que eu vou para a cabeça de gente que faz exatamente o contrário do que o Cristo ensinou? Não, não vou fazer isso. E aí, extenso será o caminho reeducativo na vitória sobre nossa personalidade manhosa e talhada pelo egoísmo, porque realmente nós somos muito egoístas. A partir do momento que a gente acha que o problema é dos outros e não é nosso. Gente, desculpa aí, esse coração tinha um bocado de corra dentro, mas aí não sei o que foi que houve, não. Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem, é o que sai da boca do homem, é o que macula. Então, é aquela coisa que eu falei, às vezes uma palavra errada é como uma facada no coração. O que sai da boca procede do coração, e o que o torna e é o que torna impuro o homem. Então, a gente tem que ter cuidado com as palavras e
como que a gente está tratando os irmãos. Isso é muito importante. É a questão interpessoal. Porque por que que o nosso mundo está desse jeito? Porque as pessoas não respeitam as outras, as pessoas não se toleram. Até por causa de políticas, as pessoas se odeiam, como se os homens fossem deuses. Não só homens. E lá, só para ratificar, lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz lá, pergunta, qual é o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E ele diz, conhece-te a ti mesmo. Quem sou eu de verdade? Eu, e não os outros. E aí, qual o caminho para a gente realmente descobrir como é que foi o nosso dia? Isso aí foi de Santo Agostinho. Obrigada. Eu só vi Agostinho. Santo Agostinho, que ele disse: na hora de você dormir, pense no que você fez. Então, vamos lá. Cadê o balãozinho? E aí ele diz: as respostas serão um repouso para a vossa consciência ou uma indicação de um mal que é preciso curar. Então, o que é que eu fiz? Eu tratei mal a pessoa, disse um negócio que eu não devia ter dito. E aí, o que é que eu vou fazer? Não vou mais repetir. Dá para pedir desculpa? Vou lá e peço desculpas. Ó, desculpa, eu não falei, eu não devia ter falado, tal, né? E aí você tira. Quantas vezes a pessoa fica magoada uma vida inteira? E olha, eu vou mais além, tá? Uma pessoa fica magoada contigo, aí vai que dá no azar dela desencarnar. Ela pode ser teu obsessor, dependendo do nível de mágoa, de rancor, de ódio, pode se transformar num obsessor. E aí, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Como que a gente nota que tem um coraçãozinho ali? Eu sou louca por coração. Então, assim, quando a gente olha para as pessoas, isso é disciplina, tá, gente? A disciplina é a gente sempre. Tem coisa que a gente faz e diz assim, pô, não sou eu, mas faz. Aí você diz, mas eu não penso assim, mas eu quero pensar assim, e faz. Vai ter uma hora que você vai se acostumar. Quer ver o trânsito? O trânsito. Eu comecei a chamar todo mundo de irmão. Esse irmão hoje, ele não está bem. E aí eu parei de me aperrear tanto no trânsito, principalmente com os nossos irmãos motoqueiros. Então eu digo, olha, esse irmão hoje não está legal, né? Vai na paz. E é disciplina, a princípio você pode dizer, estou sendo falsa. Não, insista, persista, tenha disciplina. E aí tem uma hora que você vai achar aquilo tão natural que você faz natural. Então, se a gente olha para as pessoas sempre vendo o lado bom, já é um bom começo. Vigilância é a atitude de cuidar da vida mental, cultivar o hábito de higiene dos pensamentos, da meditação, no conhecimento de si, da absorção de nutrição mental, digna das boas leituras, conversas, diversões e ações. Lá no livro Moradias de Luz, tem uma mensagem de Emmanuel. O livro é de Chico pelo espírito André Luiz. Mas tem uma mensagem de Emmanuel que diz o seguinte, que ela fala assim, nós moramos no que pensamos e nos classificamos pelo que nós fazemos. Então, veja que ele está falando aí em mental. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado o que é que está passando na minha mente. Muitas pessoas se alimentam muito bem, é frutinha, é cereais, etc. Mas a mente é um turbilhão. Parece até que está explodindo fogos a toda hora. É estresse, é julgamento, é tanta coisa. E aí o que é que acontece? Essas frutinhas e esses cereais não vão colaborar muito. Por quê? Porque a mente não está bem. Então a gente mora no que a gente pensa.
e a gente se classifica pelo que a gente faz. Então, e é lá onde, quando a gente desencarnar, a gente vai para onde a gente pensa. E a dica é, em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, quer dizer, ainda dá perna, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Então, às vezes, a gente até pensa, por uma fração de segundo, poxa, não sei o que eu vou fazer. Opa, não, não vou fazer isso. Meu Deus, me desculpe, faz uma prece. E aí, isso é que a gente está em via já de crescimento, né, Carminha? E aí, o progresso está em via de realizar-se. Para isso, existe disciplina, esforço. Sofrimento faz parte, martírio não. Não se torture. Nós não devemos nos torturar por conta das nossas imperfeições. Elas existem, a gente deve tratá-las sem se martirizar, senão você vai arrumar outra bronca. Você vai ter uma auto-obsessão. Você vai se auto-obsidiar. E aí, gente, caminha um dia após o outro, na certeza de que Deus te espera sempre com irrestrito respeito pelas tuas mazelas, guardando o único direito de um Pai zeloso e bom, que é a esperança de que amanhã seja melhor que hoje para a tua própria felicidade. Então, hoje, nós somos melhores do que ontem. É de Emance Duval. Eu não sei a pronúncia direito, tá? Então, gente, muita paz. Espero que as palavras que a gente proferiu aqui tenham sido úteis. E lembrando mais uma vez que dificuldades, perguntas, sexta-feira, vocês podem fazê-las. Muita paz para todos, que Deus os abençoe. Obrigado, Tereza, pela explanação, motivo de reflexão. A reforma íntima pede, antes de tudo, humildade, para que nós mergulhemos em nós mesmos e alertemos sobre nossas imperfeições. Mas é preciso ter humildade, sinceridade consigo mesmo, para daí entrar no processo de melhora. E o nome, como eu disse, é gradativamente. Não queiramos da noite para o dia. O nosso problema também é o imediatismo. Nós queremos de imediato tudo, mas é um processo. Cada passo é uma conquista. E a humildade é o princípio de tudo, para que você se reconheça imperfeito. Então, dando seguimento para finalizar, nossa irmã Carminha fará, por favor, a prece de agradecimento. Obrigada, Senhor Deus, pela oportunidade de escutar essas palavras que nos fazem refletir sobre a reforma íntima. Deus Todo-Poderoso, ilumina todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, e vieram em busca de um consolo, de um afeto, de uma luz, que possamos todos nós trabalhar dentro de cada limite a sua melhoria, a sua reforma íntima, buscando ser melhor do que fomos ontem, buscando crescer, sabendo que somos filhos de um Pai amoroso, misericordioso e justo. Pedimos ao Pai a espiritualidade, que desta casa sempre nos acompanha, que possa acender luzes em nossas mentes para essas mudanças. E ao sair daqui, possamos levar toda a sutileza, toda a paz e a leveza que esse ambiente harmônico nos traz. O teu amor, Senhor, possa conduzir as nossas vidas. Em prece, passa a palavra ao nosso irmão que está à frente dos trabalhos, para dar os mesmos por finalizados. Que assim seja. Então, meus irmãos, concluindo os trabalhos da primeira fase, mantenham-se harmonizados em prece para
receber o passe. Muita paz para todos.